Tricolores de toda a terra, está no ar o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Fluminense. Eu sou o Quintela e você está no canal Resenha Tricolor 1902, o canal que não quer ser a sua voz, mas quer dar voz a você, torcedor do Fluminense. Chega mais que está começando o Giro Resenha, todas as notícias do universo tricolor, todas as notícias de hoje do Fluminense em um só vídeo para vocês. Fica aí que está começando o seu Giro Resenha. Agora, em definitivo, galera, no ar aí o seu Giro Resenha, seu giro de notícias do Fluminense, e pedindo a vocês aquele carinho, aquela atenção para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like. Fazendo isso, você diz que esse conteúdo é legal, você faz o YouTube distribuir o nosso conteúdo para mais pessoas, beleza? Então se inscreve, deixa o like e nos ajude aí. E a gente vai começar nosso giro de notícias do Fluminense. O nosso giro vai começar agora, louco da cabeça, com a primeira informação do dia aí, informação que vem lá da Gávea, isso mesmo. O Ares que vem da Gávea, trazendo informação pra gente aí, que é o seguinte: Bruno Henrique tem lesão confirmada e desfalca o Flamengo no primeiro jogo contra o Fluminense. Será que essa notícia é verídica? Ou será que isso daí faz parte aí da contra-informação? Mas é a notícia trazida aí pelo GE do Flamengo lá, dando conta de que o Bruno Henrique está fora do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Vem dizendo aí que o Bruno Henrique no segundo tempo saiu no jogo contra o Vasco, saiu com uma dor no posterior da coxa, já iniciou o tratamento de imediato. Fizemos exame, esse é o médico do Flamengo falando, que constatou uma pequena lesão no músculo posterior da coxa direita. Já iniciamos o tratamento, teve uma boa evolução hoje, e agora a gente está iniciando um processo de fases. Ele cumprindo essas fases, a gente sabe o melhor momento para esse retorno. Agora a gente vai monitorar diariamente para qualquer tomada de decisão. Lógico que a gente vai respeitar a cicatrização, deixando claro que as nossas decisões são baseadas na longa temporada que vamos ter esse ano, disse o Sasaki, que é o médico do Flamengo. Mas vou dizer um negócio para vocês, cara, com sinceridade. Eu acho que o Bruno Henrique está fora da final, das duas partidas. Porque esses estiramentos na coxa, cara, não ficam bons em uma semana, e o médico deixa muito claro que as decisões são baseadas na longa temporada. É uma falta grande para o Flamengo a ausência do Bruno Henrique nessa final? Vai ser? Vai ser. Porque o Bruno Henrique é um jogador muito perigoso. O Flamengo está sem o Pedro também. Então sim. Mas o Flamengo tem muita grana, contratou, né? Foi lá buscar os melhores, tem jogador para dar e vender. Então a perda do Bruno Henrique faz falta para eles, mas também não é uma falta tão absurda, tendo em vista que o Flamengo tem de opções, coisa diferente se fosse a gente perdendo áreas aí, né? Numa partida como essa. Seria muito pior. Então, não é tanto assim desfalque, considerando a realidade do Flamengo. Vamos para a próxima notícia do Fluminense aqui. Essa não é nem do Fluminense, mas tem a ver com o Fluminense, tem a ver com a nossa decisão, né? E a notícia vem do Sul, isso mesmo. Juventude estuda contratação de centroavante do Fluminense. Tá aí o canal, o site GZH, tá trazendo essa informação aí pra gente aí, que é um site gaúcho, dando a entender que o Juventude pode estar contratando o Lelê. E aí vem falando, o Juventude está disposto a contratar mais um centroavante para a disputa do Brasileirão. Um dos nomes é no meio dos dirigentes, é o Lelê, de 27 anos, do Fluminense. A informação inicialmente divulgada pelo GE Globo do Rio de Janeiro foi confirmada pelo Pioneiro. A ideia do Ju é trazer o atleta por empréstimo até o fim da temporada. Outro clube já manifestaram o desejo de contratar o jogador, como o Ceará e Vitória. Aí vem falando que o Lelê havia sido contratado pelo Fluminense pelos 15 gols no Campeonato Carioca, 14 gols no Campeonato Carioca, mas o Fluminense não está utilizando o jogador. Então o Lelê, galera, pode estar de saída para o Juventude. E eu acho que é o caminho melhor para o Lelê. Ele perdeu espaço, claramente ele não está tendo mais espaço no Fluminense, o Fluminense não está dando chance para ele, ele não tem sido nem relacionado para os jogos, né? O Mano Menezes literalmente descartou qualquer possibilidade de ter o Lelê. E a gente tem que também reconhecer que o Lelê, quando foi contratado, muitos torcedores acharam que era uma aposta interessante e tudo mais, por ele ser tricolor, aquela coisa toda, mas com o tempo ele foi mostrando, e ainda teve a contusão que inviabilizou mais ainda a carreira dele, mas com o tempo ele foi mostrando que é um jogador muito limitado. Essa que é a realidade. Os gols lá que ele fez pelo Volta Redonda mostrou ser um jogador muito voluntarioso, de muita explosão, mas nada que fizesse dele um jogador assim acima da média, ou alguém que pudesse ser útil ao Fluminense. Valeu lá atrás pela tentativa, mas a gente está vendo que é um jogador que realmente não tem condição de jogar pelo Fluminense. Então o Lelê está saindo aí, está indo
para o Juventude, muito provavelmente tem grande chance dele deixar o Fluminense para ir para o Juventude, não tem nada acertado ainda, mas a matéria traz aí que ele pode estar a caminho, sim, do Juventude. Beleza? Vamos para o próximo giro de notícias do Fluminense, a gente vai falar aqui sobre um novo patrocinador para as meninas, é isso aí, as meninas do vôlei que estão arrebentando, fazendo aí uma temporada muito boa, né? Muito bacana das meninas. E aí vem a informação dizendo que tem um novo patrocínio, né? O Biofios é o novo patrocínio. Está dizendo aqui, a Biofios, marca de cosméticos capilares, estampará o uniforme da equipe tricolor até o final de 2026. Que legal. Tá? E vai dizendo aqui que a Biofios é uma marca de cosméticos capilares comprometida com a beleza e bem-estar, com soluções que se destacam pela alta performance em tratamentos capilares, uma experiência que valoriza a sua autoestima e seu bem-estar e sua jornada de beleza. Publicou o Fluminense sobre o novo patrocinador. Isso é muito bacana, porque as meninas do vôlei vão quebrando esse estigma de que os esportes olímpicos têm que depender do futebol. O vôlei há muito tempo depende apenas de si e vem fazendo um trabalho muito bacana de conquistar patrocínio, conquistar novos interessados pela marca do voleibol do Fluminense, e isso também desvincula do futebol, embora a torcida tricolor apoie o vôlei, apoie os outros esportes, fica muito mais legal apoiar sabendo que não há nenhum tipo de prejuízo para o futebol do Fluminense, que já é tão combalido. Então, parabéns aí para as meninas que estão conquistando mais um patrocínio, e quem sabe a gente não conquista também a Superliga. Vamos continuar torcendo aí, o Fluminense tem grande chance de ser campeão da Superliga. Próximo giro de notícias do Flusão traz aqui, Ferge define arbitragem para as finais do Campeonato Carioca. E aí vem falando aqui que a Ferge definiu quem serão os árbitros do jogo de quarta e do jogo de sábado, né, ou domingo, né? Tudo indica que vai ser sábado. E Urielino será o árbitro da ida e o árbitro da volta, Bruno Arleu. Vou dizer um negócio para vocês que eu não costumo falar muito, tá? Que a arbitragem é um negócio meio complicado, mas esses dois árbitros, o Urielino e o Bruno Arleu, de todos esses árbitros da Ferge que tem aí, são os menos piores. Isso quer dizer que é bom? Não. Mas poderia ser o tal do Wagner Magalhães. E aí a coisa teria sido muito pior. Né? Flamenguista declarado, comemorou o gol em final contra o Fluminense, apitando o jogo. Então, assim, eu acho que são dois árbitros que dá a gente um alento aí, uma expectativa de pelo menos não haver intervenção da arbitragem no jogo. Vamos ver se vai ser assim mesmo. Agora, informações sobre ingresso. Flamengo e Fluminense, onde comprar, como é que será a divisão e quanto custam os ingressos para a decisão do Carioca. Vamos dar uma olhada no Globo aqui, que trouxe essa notícia pra gente. Tá falando aqui, o primeiro jogo vai ser disputado na quarta-feira, 21h30, e a venda de ingressos para o público geral, tanto online quanto os pontos físicos, começa terça, amanhã, 11/3, às 10 horas da manhã. Então, para o jogo de quarta, as vendas começam amanhã, às 10 horas da manhã, hein, galera? Atenta aí, todo mundo atento aí com isso daí. Vai dizendo que, apesar do Fluminense ser o mandante do primeiro jogo, a carga de ingresso será dividida igualmente. O setor norte é exclusivo para os torcedores do Flamengo, enquanto os tricolores ficarão no setor sul. Leste, oeste e Maracanã Mais terão torcidas mistas. E olha isso, leste, oeste e Maracanã Mais terão torcida misturada, galera. Então vai ter todo mundo misturado ali. O torcedor do Fluminense precisa ficar atento aí, comprar leste, oeste, porque vai ser misturado, hein? E aí dizendo que os ingressos para a decisão poderão ser adquiridos pelo site Futebol Card ou na bilheteria 1 do Maracanã. Os preços variam de R$60 para R$700 e os sócios de ambas as equipes possuem desconto. O acesso ao estádio será realizado por biometria em todos os setores. Parabéns a Fluminense e Flamengo, que entraram no acordo aí para distribuição de ingresso de uma forma bacana para os dois lados, né? O Flamengo se garantindo a decisão, o Vasco com 2 vitórias, enfim, vai falando sobre isso daí. Então amanhã abre a carga de ingresso, que varia de R$60 a R$700. 700 deve ser o Maracanã Mais, né? Então fica aí para a galera saber aí. Agora a gente vai ver a parcial de ingressos, isso mesmo. Como é que tá a parcial de ingressos vendidos aí? Né? Vamos ver aqui, parcial de ingressos, Netflu, trouxe aqui pra gente, tá? Vamos ver aqui como é que tá essa parcial. Vamos ver aqui. Lembrando que sócio abriu hoje, amanhã abre pro público geral, hein, galera? O sócio abriu hoje. Ó, diante disso, por intermédio do site oficial, a Ferdi informou que 10 mil ingressos exclusivos para sócios do Fluminense já foram vendidos para este primeiro jogo da finalíssima. Como o tricolor será o mandante, tem a prioridade da venda de ingressos. A venda do público geral, por sua vez, só abre amanhã, como a gente falou aqui. Tá? Então, 10 mil ingressos para sócios
já foram comercializados, entendeu, galera? Então já tem 10 mil, acho pouco, hein? Tem que ter mais sócios aí. Para finalizar o nosso Giro Resenha de hoje, a gente vai trazer aqui, que não é uma notícia, né? Uma repercussão do jogo de ontem. Foi repercussão na coletiva, tem sido repercussão também em tudo quanto é canto. Na verdade, esqueci de uma coisa. A notícia sobre o Mano também, que o Fluminense terá apenas uma mudança para o jogo decisivo contra o Flamengo, que será a entrada do Thiago Silva. O Mano Menezes, na coletiva de ontem, deixou a entender que o Fluminense não fará mudanças para o Fla-Flu e que apenas a entrada do Thiago Silva no lugar do Ignacio é a tendência, Ignacio não, do Freitas, é a tendência para a final Flamengo e Fluminense, tá? Mas eu não me surpreenderei se o Fluminense entrar ali com 3 volantes, com Hércules jogando com Martinelli e com Otávio. Não me surpreenderei, entendeu? Não vai ser surpresa para mim, enfim. Mas a gente vai ver isso ainda. E aí a última notícia que é sobre o La Vega. Galera, virou uma verdadeira histeria coletiva por parte da torcida do Fluminense. Eu senti isso ontem no meu pós-jogo. Senti isso vendo notícias de Fluminense hoje. Gabriel Amaral fez vídeo para isso. O Lessa fez vídeo para isso. Vilela falou sobre isso na live dele do almoço hoje. Então virou uma verdadeira epidemia essa coisa de que o La Vega tem que jogar, uma correria, que tem que jogar o La Vega. E assim, eu vou de novo trazer para vocês aqui a informação que eu tive sobre a questão do La Vega assim que o La Vega chegou. Tá? O La Vega vem impressionando positivamente nos treinamentos, vem trazendo para o Mano boas expectativas. Só que o La Vega, galera, ele está passando pelo mesmo procedimento que os outros jogadores da base também estão passando. Como está passando o Wallace Davi, como está passando o Isaac, como o próprio Riquelme agora está passando. Ele está sendo preparado aos poucos para poder, literalmente, ser um jogador útil em campo e ter as oportunidades dele. E nesse Campeonato Carioca, ele só está sendo relacionado porque realmente nos treinos ele tem demonstrado muitas coisas legais para o Mano Menezes. Então, o Mano, não é que o Mano não quer colocar o jogador, é que ele ainda não está pronto, ele fisicamente está passando por um trabalho específico. Então, todos esses jogadores estão tendo um cuidado especial. Tá? É por isso que ele ainda não teve oportunidade. Tá? É por isso que ele vai ser lançado provavelmente no Campeonato Brasileiro. Eu, particularmente, sobre o La Vega, eu trato o La Vega como uma aposta. Não tenho uma expectativa grande, como muitos têm, mas também acho que ele tem que ter oportunidade. Mas acho que não é o momento também. A gente está numa decisão de Campeonato Carioca, a gente teve no meio de semana uma decisão pela Copa do Brasil, e colocar um jogador que não jogou nenhuma partida em jogo decisivo é um risco muito grande. Colocar o jogador no segundo tempo contra o Volta Redonda num jogo que não vale mais nada, e que o time do Fluminense literalmente não estava querendo jogar, será que seria bom para o jogador? Então são perguntas que a gente tem que ter, compreender. E uma coisa mexeu muito comigo. O início da temporada, né, principalmente ali nos 4 primeiros jogos, que boa parte da torcida, inclusive, que frequenta aqui o Resenha, deitou a lenha nos meninos da base, dizendo que eram tudo bagre. Porque no Fluminense não estava ganhando, não ganhou do Poçante, Maricá, teve resultado ruim lá contra o Sampaio Corrêa, então ninguém prestava. E torcedor vaiando no estádio, dizendo que o Riquelme Fipe era bagre, não sei mais quem era bagre. Então, assim, o treinador tem que ter essa responsabilidade, essa preocupação com o jogador. Porque pro torcedor, se o garoto entra, faz uma partida ruim, falha num lance capital, o torcedor não quer saber, não. O torcedor vai detonar o cara e vai querer que ele saia imediatamente. E aí você pode, de repente, fechar um ciclo de um jogador que tem potencial para ser um jogador interessante. Foi assim com o Fuentes. Eu lembro muito bem do Fluminense e Botafogo, que o Marcelo estava bem no jogo, saiu, entrou o Fuentes, e o Fluminense perde o jogo. Um monte de gente no meu pós-jogo dizendo que ele era um bagre, que foi um investimento errado, que era um jogador ridículo. Um monte de gente martelando o Fuentes. Depois o Fuentes fez uma partida contra, acho que foi contra quem? Foi contra o Juventude, se eu não estou enganado. E que ele parece que não volta na marcação, no gol de empate do Juventude, e todo mundo martelando que ele não jogava nada, que ele era horroroso. E tá aí o Fuentes agora. Tem que ter um trabalho específico. Esses jogadores, quando vêm de lá de fora, gente, é completamente diferente do que eles jogam lá e que eles vêm jogar aqui. Eu coloquei aqui no canal a entrevista do menino agora que começa com o doutor do Paraguai, do meia paraguaio, do Lescano, ele falando que estava impressionado. Que até a alimentação depois do jogo é uma coisa inédita para eles, que não tem isso lá no Paraguai.
carboidrato, ele até fala dos carboidratos, da proteína. Foi surpreendente que ele nunca viu isso, que era primeiro mundo. Então tá em fase de adaptação. Não é fácil para um jogador que joga num centro desses pequeno vir jogar no futebol brasileiro, não. Ele precisa de uma adaptação. E eu acho que o trabalho que está sendo feito com esses jogadores é esse, de adaptação para colocar o jogador no momento certo, para que não haja comprometimento para o jogador. Se ele fosse um prodígio, provavelmente o Mano já teria colocado. O Mano tá vendo que ele é um bom jogador, que tem potencial, que pode desenvolver, pode evoluir, mas não é um prodígio. O próprio Henrique Felipe, que eu acho que é um prodígio, fisicamente precisa ganhar corpo. Ele tenta uma jogada de tapa na frente, ele não consegue competir com o lateral. O lateral dá uma ombrada nele, ele vai parar fora do campo. Então tá sendo feito esse trabalho com esses meninos. E a gente tem que ter um pouco de paciência. Aí muita gente fala, mas botou o bagre do Paulo Baia. Tudo bem, concordo que o Paulo Baia já teve tempo suficiente para mostrar que joga alguma coisa e não joga nada. Mas o Paulo Baia, fisicamente, ele tá à frente. Fisicamente. Tecnicamente, ele é horroroso. Mas fisicamente, ele tá ali. Ele ajuda numa marcação, numa recomposição. Não tô justificando a escalação dele. Por mim, ele teria nem sido contratado. Mas o que eu quero dizer dos garotos é que uma má transição pode acabar definitivamente com as oportunidades do garoto. E o torcedor o torcedor do Fluminense no geral, ele não tem paciência. E ele é cruel. Quando ele tem que ser lá, ele é cruel. E aí pode comprometer um jogador desse. Antes de eu ter passado pelo que eu passei esse ano no Campeonato Carioca, eu ainda era um desses, que ficava inquieto querendo que o jogador entre. Hoje eu tenho mais... Hoje eu compreendo mais o Mano. Eu compreendo mais o treinador, compreendo mais o departamento de futebol. Porque o torcedor não quer saber. O torcedor quer que ele entregue e foda-se. Desculpa o palavrão, galera. Mas é a realidade. Então, se o jogador entra, não entrega, vai mal ou falha no lance capital, acabou pro jogador. Ele não vai ter mais paz. A torcida não quer saber. Entendeu? A torcida não age com a razão, ela age com a emoção só. Então, assim, hoje eu me coloco numa situação de ficar um pouco mais reativo a essa coisa de querer escalar o jogador a todo custo. Porque eu sei como o torcedor reage. Eu não estou falando de 1, 2, 3 torcedores, não. Eu estou falando na segunda rodada do Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, em Volta Redonda, que o Riquelme Felipe tinha feito uma boa estreia contra o Maricá e não foi bem nesse jogo, porque o campo era campo de futebol de areia, e um monte de gente, mas muita gente, mas 6, 7 pelo menos, chamando o garoto de bagre, dizendo que ele é uma enganação, dizendo que o Isaac não joga nada. Vi um monte fazer isso. Então eu me reservo ao direito de não cobrar, de esperar. Acho que o técnico deve saber o que está fazendo. E a gente está precisando tanto assim de um ponta. Será que o nosso time titular não está entregando um futebol razoável nesse momento? A gente conseguiu todas as classificações que a gente precisava na Copa do Brasil. Estamos na final do Carioca, em condição de ser campeão. Então eu penso assim, vou aguardar e acho que o momento certo para o La Vega vão ser as rodadas iniciais do Campeonato Brasileiro. É isso, galera. Meu ponto de vista aí, minha informação sobre o La Vega. Saudações tricolores, fiquem com Deus. E hoje, 21 horas, hein, ó. 21 horas tem bate-papo tricolor. Aguardo vocês aqui já, hein. Já começa o bate-papo tricolor. Aguardo vocês aqui. Valeu, saudações tricolores.